Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Agora estamos gravando. Esse é o nosso encontro que vale como parte do nosso processo de avaliação aí do bimestre, o dia da apresentação dos seminários. O nosso tema, estamos no curso de planejamento tributário. No Brasil, há muitos anos já se discute reforma tributária. Essa reforma vem lenta e caoticamente avançando no Congresso Nacional e temos alguns projetos de tributação que estão mais avançados do que outros nessa discussão. Então, hoje a gente vai discutir 3 ideias e 3 propostas que estão na pauta das discussões da reforma tributária, que são o imposto sobre valor agregado, que viria para substituir e simplificar o ICMS, o retorno da contribuição sobre movimentação financeira, CPMF. Ela pode voltar com esse nome ou com outro nome, mas é um desejo do governo, desde o final desse tributo ali, na passagem do governo Lula para o governo Dilma, um retorno a essa cobrança sobre as movimentações financeiras dos indivíduos. E o terceiro tópico de discussão, ele não está tão avançado no que diz respeito à chance de aprovação, mas ele é um tributo que é muito discutido no Brasil, até por estar previsto na Constituição, ou autorizado pela Constituição, que é o chamado imposto sobre grandes fortunas, tá certo? Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu vou escolher os grupos para iniciar a apresentação, com base em nada, vou usar um critério aleatório. Eu vou partir do tema que está mais próximo, na verdade não é um critério aleatório, né? Eu vou partir do... Agora é meu cachorro que está atrapalhando, peraí. Ô, Ramon! Como é o nome do cachorro? Ramon, meu Beagle. Tem 15 anos de idade, mas não tem maturidade nenhuma. Tá, eu vou então pedir para que o trabalho comece com a apresentação daquele que tem uma vontade maior por parte do governo na sua aprovação nesse momento, que é a questão da CPMF. Então, quem são os grupos? Não sei se vocês têm PowerPoint, como é que está a apresentação de vocês? Tem. Tem, então pode compartilhar a tela, por favor. E aí a gente... Prof, eu posso mandar para você ali no grupo? Pode, claro. Então deixa eu abrir lá o WhatsApp já, que eu já pego. Peraí. Meus colegas estão um pouco nervosos aí, professor, mas vai dar tudo certo, né? Eles têm Vai ser bom, cara. Vocês já fizeram seminários piores. Pô. Estamos aqui para errar, né? Amanhã Sim. pode ser melhor. Se é para errar em algum lugar, que seja aqui. Sim. Então, vamos aqui, deixa eu compartilhar a tela. Estão vendo? Sim. Sim. Apareceu? Então, peraí, deixa eu só voltar para cá, que eu vou desligar minha câmera para não travar. Então, primeira apresentação de hoje, sobre a contribuição e não centro, né? Acho que digitou errado. A contribuição provisória sobre movimentação financeira. Digitei errado, professor. Eu imaginei. A CPMF, a apresentação de Isabelê, Bruna, Henrique, Rodrigo, Wagner e Maria Vitória. São 19h41. Eu peço para que a gente faça apresentação e debates em uns 20 minutos. Então, se vocês falarem uns 10, 15, tá legal, tá bom? Positivo. Então, eu estou fechando o microfone, a palavra está com vocês. Boa sorte. Então, o nosso grupo é a Isabelê, a Bruna, o Henrique, o Rodrigo
eu e a Maria Vitória. Vamos falar um pouco aí sobre a CPMF. Então, os principais pontos, professor, que a gente trouxe aí para estar apresentando para o pessoal é falar um pouco rapidamente sobre a CPMF, né, até explicar um breve histórico bem rápido mesmo, passar ali quais são as vantagens, né, dessa questão que estão tentando voltar ela à tona, os problemas aí, a opinião pessoal do nosso grupo. Beleza. Vou falar um pouco sobre a CPMF, que é a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira. Ela basicamente substituiu um imposto provisório sobre movimentação financeira, que é o IPMF, que basicamente foi criado durante o governo do Itamar Franco, no ano de 1993. Hoje o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso. Aí durante 1996, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, propôs essa CPMF, que é uma nova taxação, né? Que é no caso lá, voltando lá ao assunto da IPMF, ela basicamente substituiu o imposto de renda, na época, no caso. Aí teve uma maior aprovação porque os recursos eram maior, basicamente, do que o imposto de renda. Aí depois, no ano de 1996, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, criou essa CPMF. Pode voltar ali. Opa, pode falar, professor. Acho que é no outro slide já, professor. No meio. Vou falar mais um pouco aqui, só um segundo aí, Gaúcho. Aí a CPMF, basicamente, ela foi destinada a três modos para, digamos assim, beneficiar a saúde pública, previdência social e o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Aí ela teve, no final de 2007, que teve uma duração de 10 anos, de 97 a 2007, ela terminou, no caso, como é que eu vou falar? O Senado rejeitou a proposta de renovação, que seria para 2011, né? Então, o Senado rejeitou, que era 45 votos a favor e 35 votos contra, mas para ter o segundo turno tinha que ter 49 votos a favor. Então, o Senado não aprovou uma nova, como é que eu vou dizer? A extensão da CPMF, no caso. Aí essa CPMF, ela tinha a taxação sobre, meu Deus do céu, sobre quase todas as transações, mas em transações de ação, saque de aposentadoria, seguro-desemprego, salários e transferência para conta da mesma titularidade, não tinha taxação à cobrança. É isso que eu tinha que falar da minha Professor, parte. pode voltar só um slide daquele breve histórico, até para eu destrinchar um pouco mais ali de cada ano, um passo a passo, igual o Wagner falou, né? Essa IPMF, pode ser o próximo, professor. Esse número 4 aí, beleza. Essa IPMF, né, igual o Wagner falou, do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, deixei anotado aqui umas datas. Ela começou em 93 e terminou em 94, né? Até a alíquota que ela tinha na época era de 0,25%. Aí, como o Wagner bem falou, daí o CPMF veio à tona, né, em 97, começou a valer em 97, com essa alíquota de 0,2%, né? A intenção, como ele mesmo falou, era começar somente para esse dinheiro destinado, né, para a área da saúde. Ela tinha a intenção de durar 2 anos apenas, então ela foi até final de 98. Depois de 98, o governo, em 99, no ano de 1999, resolveu colocar mais 3 anos, né? Aí essa alíquota subiu de 0,2% para 0,38% no primeiro ano, né? Nos outros 2 anos para 0,30%, e daí com uma ideia, além da saúde, custear também a parte da previdência social, né? Era para durar até 2002, mas acabou prorrogando até 2004, e depois, como o Wagner falou, até 2007. Durante esse intervalo aí, 2002, 2004, foi a primeira vez que eles explicitaram, que eles dividiram realmente, né, qual que era essa porcentagem que seria destinada aos valores.
Então, deixa eu até colocar aqui, ele colocou 0,2 para a saúde, 0,1 para esse custeio dessa Previdência Social, e até como o Wagner falou ali, 0,08 para essa parte, para esse fundo de combate aí, de erradicação à pobreza. Aí acho que agora a Maria vai estar falando aí um pouco da diferença dos dois. Ele pode passar, professor. Ô, Gaúcho, deixa eu só colocar outro ponto aqui que eu me esqueci, tentando relembrar também que outros governos, o do Lula e a Dilma, tentou voltar essa CPMF, mas não teve resultado positivo. Boa noite, prefeito. Vou falar sobre a diferença entre CPMF e imposto digital. O CPMF, ele era cobrado em quase todas as movimentações, menos a transição de saque de aposentadoria, seguro-desemprego, salário e transferência de conta. E o imposto digital, ele era cobrado em todas as ações digitais, aplicativos, depósitos e créditos. Agora, a vantagem e desvantagem. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens, né? Então, a primeira vantagem que eu vou falar é do principal motivo da CPMF, né? Que é a Previdência Social. Então, com o rombo, né, que a Previdência vem sofrendo nesse momento, os recursos financeiros não são suficientes para manter o equilíbrio, né? Então, como a gente sabe, a Previdência brasileira ela é em modo de repartição, né? Então, os trabalhadores ativos, né, assalariados e com carteira assinada, são os que pagam os aposentados, né? Então, quanto mais isso se agravar, os recursos usados na saúde, assistência e o dos inválidos serão usados para cobrir esse rombo, né? Então, a principal vantagem nesse momento da CPMF é justamente isso, né? É um tributo para cobrir esses gastos e assim sobraria, né, alguns recursos para aplicar com a saúde, com a assistência e etc. E outra vantagem também, a gente pode chamar como um tributo espião, né? Que seria mais uma parte governamental, né? Então, isso seria uma vantagem para eles, que no caso, basicamente, seria os bancos entregam, né, aos estados brasileiros, tudo o que fazemos com o nosso dinheiro, né, que serve de medida de comparação e fiscalização na cobrança de outros tributos. E é isso. Até nesse ponto também, que um pouco do que a Bruna falou, né, entra essa parte da sonegação de impostos e lavagem de dinheiro, ficaria mais fácil para o governo, né, rastrear para não ter mais essa parte da lavagem de dinheiro. Nessa parte da sonegação de impostos, o governo também conseguiria rastrear, né? Porque hoje muitas empresas que fazem ali, que não tem CNPJ ou não tem uma razão social, um bom exemplo aí que está mais na moda, hein, recente, é a Dark Kitchen, né? Que se eu não me engano, acho que é a Cozinha Fantasma que fala, que acabam fazendo esse trabalho ali não tendo um CNPJ, né? Então você não consegue fazer esse rastreio ali dos impostos. Então, com essa parte do imposto digital, né, onde ele atua sobre toda a movimentação financeira, seja crédito, débito, ou como a Maria falou ali, até em transações financeiras, seria possível fazer esse rastreio também. Então, a sonegação de impostos diminuiria bastante. Um outro ponto também que estão batendo bastante na tecla, nessa desoneração da folha de pagamento, que diminuiria os impostos que as empresas pagam sobre o funcionário, né? Então, pensando nesse sentido, estaria diminuindo o valor, né, o custo que tem cada funcionário para cada empresa. Então, como essa vantagem abriria mais oportunidades para empresas estar contratando, né? Pegando um exemplo, por exemplo, de uma empresa que faz prestações de serviço, né? Onde ela tem os trabalhadores, um exemplo pode ser uma de limpeza de sofás ali, de estofados, né? Que é puro ali prestador de serviço. Então, às vezes, ela ter um funcionário, 2 funcionários que vão conseguir atender determinadas casas ou empresas, vai ter um custo maior do que com esse imposto digital, diminuindo um pouco impostos, ela vai estar podendo estar contratando mais prestadores de serviço para estar abrangendo aí mais clientes e mais casas nesse caso. Então, acho, professor, essas são algumas das vantagens que a gente trouxe para apresentar. Pode passar para o próximo, para os problemas ali, professor, por favor. Boa noite, professor. Eu trouxe um pouco das desvantagens que a CPMF vai trazer se ela voltar. Primeiro, que o dinheiro arrecadado ele não vai para um fundo de investimento do Brasil. Ele vai para pagar as contas, né, que o governo fez aí do rombo que está acontecendo.
Segundo, que as pessoas jurídicas e físicas vão deixar de fazer movimentações financeiras porque elas vão ser tributadas. Então, isso para elas é um grande problema. Como consequência do aumento dos tributos, os serviços e produtos eles vão custar mais caros. E os créditos também. Então, empresas que trabalham com empréstimo vão ser bem prejudicadas. Como os tributos oferecem opções menos eficientes, a qualidade dos produtos não será mais a mesma. Então, como o valor é mais alto, a qualidade vai ser menor. E a violação do sigilo bancário, né, que é o que a Bruna falou ali, que o governo ele vai ter acesso a todas as informações das pessoas, salários, enfim, tudo. Nessa parte do sigilo da violação do sigilo bancário, acho que até o professor comentou em aula também, né, que como vai ter todas as movimentações, ele vai estar conseguindo rastrear também toda a nossa conta, a nossa movimentação, né? E até, professor, um outro ponto também que seria uma desvantagem, que acho que eu esqueci de pedir para colocar no slide também, é a parte que, colocando esse imposto digital, né, que hoje em dia todo mundo usa um aplicativo para pagar uma conta, para fazer uma transferência, a gente estaria regredindo aí nessa questão da tecnologia, né? Muitas pessoas iriam deixar de estar usando ali os aplicativos ou movimentações mesmo e estariam voltando a utilizar as notas, né, o dinheiro vivo, justamente para não estar pagando esses impostos, porque tem muitas pessoas que têm muitas contas picadas, né? Então, no caso, ela preferiria estar pagando essas contas aí no dinheiro do que realmente a gente estar avançando nessa questão da tecnologia, que é uma coisa muito mais rápida, né? E até botando num exemplo também essa questão ali dos custos, né? Falam principalmente assim da parte dos carros, né? Bastante exemplos era a parte dos carros. Que todo momento ali que a montadora compra da fábrica lá determinada peça, vai aumentando, que vai um imposto naquela transferência. Aí a montadora está passando ali para a concessionária, vai outro imposto, e assim por diante, chega no final o valor do carro já está bem maior, né? Se for colocando imposto a cada transferência que vai tendo em todo esse processo aí da montagem. Então, boa noite. Eu fiquei com a parte da opinião pessoal, né, sobre a CPMF, e a minha opinião é que a primeira coisa, posso falar como uma vantagem, seria esse investimento na área da saúde, né? Então, esse direcionamento do dinheiro, porque o governo ele tem que cobrar imposto, ele tem que, né, receber esse dinheiro e ele poderia estar destinando esse dinheiro para a área da saúde. A segunda opinião é com relação à desvantagem, como o Rodrigo ele citou ali a questão das não movimentações, né, de maneiras digitais, ou seja, as pessoas iam estar guardando dinheiro debaixo do colchão para fazer essas transações, essas movimentações, e isso prejudicaria a questão da segurança, né? Então, seria essas duas opiniões que eu tenho a respeito da CPMF. Acho que até também nessa parte da desvantagem que o Henrique comentou, que nem falei anteriormente, dessa parte da lavagem do dinheiro, né, que a CPMF veio também para tentar controlar a corrupção, né, só que ela acabou que não barrou a corrupção, né, então, defendendo essa tese aí de combater a corrupção, a CPF também não conseguiu fazer isso. E aí abrimos para perguntas aí dos nossos colegas, do professor, ficou alguma dúvida em relação ao nosso trabalho, algum questionamento? A única dúvida que eu fiquei é a seguinte: afinal de contas, vocês do grupo são a favor ou são contrários à volta desse tributo? Vocês falaram um ponto bom e um ponto ruim na opinião, mas o que vocês defendem? Vamos supor que vocês seis são ali a equipe econômica. Vocês são o Paulo Guedes do governo. Vocês apoiariam o retorno da CPMF ou não? Acredito que não, professor, porque justamente ali todo esse dinheiro é destinado para a saúde, foi destinado à erradicação da pobreza, foi destinado à previdência social, só que de várias formas eles estão aumentando cada vez mais a alíquota, demonstrando ser para isso, mas muitas vezes não está sendo para isso. Por exemplo, a CPMF, se eu não me engano, foi 223 bilhões arrecadados, né? Exatamente. E isso não teve ali não digo nenhuma comprovação, mas que foi realmente destinado a todos esses pontos, né? Nem tudo isso foi realmente destinado à saúde.
Então, eu acredito que a gente seja contra esse imposto, e até porque ali, botando em cada transação financeira ali, por mais que, na opinião deles, vai facilitar, vai gerar novos empregos, mas talvez ali, pensando uma pessoa de menor classe, ela tenha mais contas picadas do que uma pessoa que tenha uma condição melhor de vida, né? Então, esse imposto estaria sendo, acredito eu, né, aplicado mais vezes nas pessoas de menores classes, em baixa renda também, professor. Só arrematar aqui a opinião do Rodrigo ali, professor. Sobre a área da saúde, eu não tive a informação, mas sobre Previdência Social e erradicação da pobreza, 26% para a Previdência Social e 21% no ano final, que foi 2007. Ok. Então, né, a CPMF, né, como vocês trouxeram bem aí no trabalho, ela nasceu como um imposto da saúde. Foi uma proposta que foi atribuída a um médico que se chamava Dib Jatene, foi ministro da Saúde, foi um grande médico e um político respeitado, e o governo de então, que era a administração Itamar Franco, usou da figura do Dr. Adib para conseguir criar um tributo para custeio do sistema de saúde. Só que qual que é o problema? A Constituição estabelece que o tributo imposto, ele não é vinculado. Então, o governo prometeu um imposto temporário para custear a saúde, só que o dinheiro não foi para a saúde, porque imposto não pode dirigir o dinheiro entrava no caixa do governo e era usado de outra forma, isso criou um problema político grande, acabou que na justiça conseguiu-se a suspensão desse tributo, porque a forma que ele foi criada e a forma em que ele foi aplicado, ela era inconstitucional. Então, aí passou-se o governo Itamar, Fernando Henrique, de ministro da Fazenda, virou presidente, e aí eles corrigiram o erro, criando não mais o IPMF, mas a CPMF, aí criando uma contribuição e não um imposto, porque a contribuição ela pode ser vinculada. Então, a CPMF, ela era uma contribuição social, como o PIS, como o PASEP, como a contribuição previdenciária, como vários desses tributos que a gente viu na aula específica, que tinha por finalidade financiar Seguridade Social. Seguridade Social na Constituição abrange saúde, assistência social e previdência. E a previdência ela é um problema grave no Brasil. Os três é o mais grave, por um motivo muito simples chamado demografia. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 gráficos de projeções de expectativa de vida no Brasil e de média de filhos por mulher, taxa de natalidade no Brasil. Vocês vão entender o porquê que a Previdência é um problema insanável. Tá? Só me deem um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Não entrou? Entrou. Estou compartilhando a minha tela. Ó, vocês estão vendo aqui? Eu estou apresentando um gráfico. Né? Sim, professor. Ok. Isso aqui vai servir para a gente entender muita coisa do que diz respeito às reformas da Previdência e o nosso problema de crise nesse setor, e por que é que isso é um saco sem fundo e o governo precisa desesperadamente de fontes de custeio para a Previdência Social. Essa tabela que vocês estão vendo aqui, ela é a de expectativa de vida ao nascer em anos. Então, um brasileiro que nascia em 1900, por exemplo, vivia uma média de 33,7 anos. Era o que vivia na média da população brasileira. A Previdência Social brasileira ela foi criada aqui, ó, entre as décadas de 50 e 60 do século passado. A população brasileira, então, ela começou ali na década de 50, ela vivia 45,9 anos. Oi. Lorena, agora não. Eu estou mexendo com números, senão vou me desconcentrar aqui.
Em 1960, a expectativa de vida, e isso persistiu na década de 70, 52 anos. Vocês já ouviram falar que na Previdência, no modelo antigo, os homens se aposentavam com 52 anos? Você tinha a aposentadoria por tempo de trabalho, que a partir de 52 anos você podia pedir? Lembram disso? Talvez o pai de vocês, o avô de vocês, tenha se aposentado nessa idade. Respondam, estão me ouvindo? Eu não lembro da idade exata, mas lembro que falava que aposentava mais cedo mesmo. Isso, era por causa disso. Porque os brasileiros viviam, quando o sistema foi criado, 52 anos. Então, basicamente, um homem, a maior parte da força de trabalho nesse período era masculina, que chegava aos 52 anos ainda produtivo, ele tinha contribuído à Previdência Social dos 14 aos 52 anos, que a vida profissional se iniciava aos 14, então ele tinha contribuído 24, 34, 44, ele tinha contribuído por 38 anos para o sistema, 38, 48, isso mesmo. Ele tinha contribuído por 38 anos para o sistema, ele se aposentava aos 52 anos e ele provavelmente morreria em 1, 2 anos, isso se ele chegasse a se aposentar. Tá certo? Então a gente tinha muitos contribuintes para a Previdência e poucos aposentados. E esse dinheiro que aqui foi arrecadado nessas fases aqui, de 60, 70 até a década de 80, ele foi usado para financiar a infraestrutura do país. Então, as nossas rodovias, as BRs, que foram construídas na época do regime militar, o pouco que a gente tem de ferrovia, as reformas dos portos, os nossos aeroportos, que são quase todos da década de 70, 80, os projetos de habitação popular, as Coabs, são quase todas ali do início da década de 80, tudo isso financiado com dinheiro da Previdência, porque a Previdência era extremamente lucrativa e superavitária, porque basicamente as pessoas contribuíam, chegavam à idade de se aposentar, recebiam 1, 2 anos de aposentadoria e morriam. Certo? O que aconteceu a partir da década de 80? 62 anos, 66 anos, 70 anos, 73 anos. Estamos aqui numa expectativa de vida no Brasil de 76, isso que já subiu, tem 77. Eu acho que ano passado deu uma caidinha por causa do Covid, mas está por aqui, 76, 77 anos, que vai para 78 na próxima década, isso segundo o IBGE. Para 80 na década de 2040, 81,3 na década de 2050. Então, os sujeitos que se aposentaram aqui no ano 2000, aos 52 anos de idade, eles vão receber 18 anos de benefício, e não 1 ou 2 anos, como era quando o sistema foi criado. Então, vocês estão vendo que aqui, se eu passei de 2 anos de benefício médio para 18, eu aumentei o gasto por aposentado 9 vezes. A conta não bate, né? Não, e vai piorar, pera lá. Então, vocês estão vendo que se eu não aumento a idade de aposentadoria, agora que ela está indo para 65, ela veio para 65 aqui em 2010, o sujeito recebe o quê? 8 anos. Tem, na reforma da Previdência que foi aprovada, um gatilho que faz o recálculo e a elevação proporcional dessa idade de aposentadoria. Agora, também aquela coisa, conversem com os pais de vocês, com os avós, a respeito de como é que era o mercado de trabalho há 20, 30 anos atrás, para um homem de 45, 50 anos. Ele era considerado velho. Desemprego aos 40 anos, basicamente, significava miséria, porque ninguém mais ia te empregar, porque se você já estava aqui às portas da morte, você não era mais produtivo depois dos 45 anos. A Mas, saúde... Oi? Professor, até hoje isso ocorre. Eu tenho um amigo que ele tem 43 anos e ele não está conseguindo retornar para o mercado de trabalho. Mas isso é por conta da idade ou é por conta do desemprego que a gente está vivendo agora? Porque ninguém está conseguindo retornar para o mercado, né? Não, sim, ninguém está conseguindo retornar, mas acredito que na área comercial seria mais fácil, né? Só que, no caso dele, ele faz diversas entrevistas e ele não consegue retornar para o mercado de trabalho. E o fator idade está pesando, né?
Exatamente. Ainda existe essa questão da idade, mas era uma coisa que há 2, 3 décadas atrás era bem pior, porque hoje é extremamente comum você ter nas empresas trabalhadores com 55, 60 anos. E se a gente for pensando na década de 80, pessoas com 55, 60 anos, a princípio já eram para estar mortas. Claro que a gente tinha, meu avô viveu 90 anos, claro. Isso aqui é uma média. Se eu tenho uma média, quer dizer que eu tenho metade das pessoas abaixo, outra metade acima. Mas a média, o que se considerava aqui, era que a galera, no geral, morria na cidade. Muita gente viveu muitos anos a mais, mas também muita gente não chegou. E aí quem não chegou não se aposentou. A gente teve essa escalada aqui, 80 para 50, em 70 anos, a gente ganhou aí quase 30 anos de expectativa de vida a mais. Isso quer dizer que, vamos supor que a gente tivesse ficado no regime de aposentadoria por tempo de serviço aos 52 anos, nós teríamos pessoas aqui que receberiam 62, 72 por 24 anos Previdência Social, depois de aposentadas. A pessoa contribuiu por 30 e vai receber por 20. Isso aí, professor, só desculpa interromper você. Sim. Tem isso aí, digamos assim, pessoas normais, né? Se for profissão de risco, aí é mais ainda, né? Aposenta mais cedo, né? Profissão de risco e professor primário e fundamental, do básico e do médio. Bem isso. Não. E tem um segundo problema, tem um segundo gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês a esse respeito, que é esse aqui. Essa é a nossa taxa de natalidade medida na questão de filhos por mulher. Então, eu falei para vocês, né, a Previdência nossa foi pensada ali da década de 50 à década de 70. Vocês estão vendo aqui, ó, o Brasil é a curva laranja. Em média, na época, cada mulher tinha 6 filhos. Vocês devem ter na família de vocês aí as avós, as bisavós, que tinham 12, 15. A minha avó teve 12 e 8 vingaram. Provavelmente na família de vocês é a mesma coisa. Aqui, na década de 60 para a década de 70, surgiu uma coisinha chamada anticoncepcional, a pílula. Olha o que a curva de filhos por mulher fez. Nós estamos desde a virada ali de 2005 para 2010, com menos de 2 filhos por mulher. Quando a população fica ali abaixo, crescimento vegetativo abaixo de 1,9, a população ela para de crescer e se estabiliza. Por que isso é um problema para a Previdência? Quanto que é a contribuição previdenciária, vocês se lembram? Somando empregador e empresa? 20%, certo? Se eu estou falando em 20% de contribuição, isso significa que para eu pagar 100% de um benefício, eu preciso de quantos trabalhadores na ativa? 5? Isso, 20, 40, 60, 80, 100. Eu preciso de 5 trabalhadores na ativa para pagar o benefício de um aposentado. Se eu estou falando em regime de repartição, quer dizer que eu preciso ter 5 jovens para cada idoso. Onde caralhos estão os jovens? Eles não estão mais nascendo. Vocês estão vendo aqui? Então, eu tenho uma população idosa que é bem maior e uma população infantil que é bem menor. A proporção. Quando a Previdência foi pensada num mundo em que as mulheres tinham 6 filhos cada e as pessoas viviam entre 50 e 60 anos. O mundo de hoje é um mundo onde as mulheres têm menos de 2 filhos cada e as pessoas vão viver até mais de 80 anos em média. A conta não fecha. Previdência Social Pública hoje nada mais é do que um esquema de pirâmide. Tchau, minha aposentadoria. Não, você pode se aposentar.
de maneira privada. Contribua para você mesmo, abre uma renda fixa, compra título público. Você tem que criar a tua aposentadoria. Agora, INSS, esqueça. Você vai pegar com mais de 70 anos e vai ser uma mixaria, porque não vai ter dinheiro. Isso se existir daqui a... Vocês têm ainda aí 40 anos antes de se aposentar, tem que ver se ainda vai existir INSS daqui a 40 anos. Tá? Então, por isso que o governo vive querendo tampar rombo de previdência, porque é uma conta que não fecha, não há condição política para se dizer isso para a população. É um problema que nossa geração, a geração de vocês, a minha e as próximas, mais cedo ou mais tarde vão ter que lidar, porque isso vai explodir pelo simples fato que isso não é sustentável no longo prazo. Tá bom? Muito bem, eu queria então, agora que a gente encerrou, alguém tem alguma pergunta a respeito aí dessa questão do CPMF? Então, eu queria agora discutir com vocês o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Quem que é o grupo? Professor, até rapidão, Diga dessa lá. questão da Previdência, você acha que esse seria a real solução mesmo, colocar esse imposto digital? Não tem solução, cara, não tem solução. Não tem solução. A solução da Previdência Social, na minha opinião, é o Estado assumir a dívida de quem contribuiu até o dia de hoje. Então, eu paguei 300 mil para a Previdência, sei lá, paguei 30 mil para a Previdência. Pagar isso para o aposentado em título público com data em vencimento para quando ele se aposentar, para ele trocar isso para gerar riqueza, e criar um sistema de capitalização em que cada trabalhador paga a própria Previdência. Não tem. O sistema de repartição simplesmente não se paga. No futuro, a gente vai ter paridade entre ativa e aposentados. E aí você vai ter um ou dois empregados. Hoje já está 3-1. Hoje você tem 3 pessoas na ativa para cada aposentado. O futuro é ficar 1,5-1. Não tem, isso não tem solução. Esse sistema ele é falido, esse sistema não tem nenhuma condição de sustentabilidade a longo prazo. A Grécia faliu só por causa disso alguns anos atrás. Vários países da União Europeia passaram por crises terríveis de previdência e estão tendo que rever esse modelo porque ele não se banca mais. A questão é quando que nós vamos fazer isso, mas vai ter que fazer. Ou vai ser no amor, a gente vai sentar e vai discutir uma reforma de previdência de verdade, ou vai ser na dor porque o país vai quebrar. Porque isso aí vai comer todo o dinheiro do resto dos gastos públicos. Entendi, professor. Obrigado. Valeu. Então, imposto sobre valor agregado. Quem que é o grupo? Boa noite, professor. Oi, Larissa, boa noite. Acho que a Camille vai transmitir aqui o slide para gente. Boa noite, professor. Regina, Camille, Larissa. Boa noite, prof. Rebeca, boa noite. Boa noite, professor. Renara, boa noite. De novo, né, para as que puderem, por gentileza, abram a câmera durante a apresentação, tá? Vocês estão no seminário, a gente tem que ver a apresentação de vocês. O professor tá com uma internet meio de padaria, aí a hora que eu for falar eu vou desligar um pouquinho, porque pode cair. Beleza? Tá, tranquilo. Tá bom. Eu já ligo a câmera, professor, deixa eu ver o... Voltem ali para a primeira, né? Cadê? Isso. Pronto. Então, quando vocês quiserem começar, estiverem prontas, a palavra está com vocês. Pronto? Acho que a Isadora deve estar com um probleminha no microfone. Acho que ela já liga aí, professor. Acho que ela começa. Mas a primeira parte é dela? Sim, professor, a primeira parte é dela.
Ela acabou de cair mesmo, cadê? Aham, ela mandou aqui no grupo que ela já... Que ela tá tentando Voltou, entrar. Isadora tá aí. Voltei, tive que entrar pelo celular mesmo, o computador não foi. Tá bom, Isadora. Então, a primeira parte do trabalho é tua, né? Então, por gentileza, pode começar a apresentação. Tá. A gente vai falar sobre o Imposto sobre o Valor Agregado, mais conhecido pelo IVA. É um projeto do governo brasileiro que está sendo estudado para unificar os impostos federais, estaduais e municipais cobrados do consumidor e substituí-los por um único, que seria o IVA. Mas, para ser criado, ele deve acontecer uma reforma tributária. Alguns exemplos de impostos é o IPI, o PIS, o COFINS, ICMS e ISS. Ele funciona da seguinte forma: esse sistema tributário é aplicado sobre bens e serviços, sendo um imposto geral sobre a compra exatamente proporcional ao preço oferecido, ou seja, uma porcentagem aplicada sobre o preço. O valor agregado é o preço que o produto adquire desde o início da produção ou o preço que dá valor a algum serviço. Os argumentos de defesa do IVA é que ele vai ser benéfico para as empresas. Ele também tem... Ele primeiramente já foi aprovado em outros países, o que é bem mais fácil, porque a gente meio que pode conseguir pegar ele pronto, e mesmo que a gente vai adaptar ele é super adaptável. As empresas são novos impostos, então as empresas vão ter tempo para se adaptar, então não vai ser prejudicial para elas, e ele tem uma transparência melhor. A gente consegue ver ele, avaliar ele bem melhor do que os outros impostos, porque ele é apenas um, então você não tem que ficar procurando de várias formas, você tem apenas uma forma de procurar e de achar. Camila, já terminou de falar a sua parte? Já. Tá bom. Eu vou comentar aqui a outra parte sobre a defesa, que é a simplificação. Ela simplifica, né, o sistema tributário, ela diminui muito os impostos, ela acaba diminuindo o valor final do produto e melhora a dinâmica de arrecadação, e um dos mais importantes também, acaba com a cobrança em cascata, que é quando o produto ou serviço é tributado mais de uma vez pelo mesmo, né, que atravessa vários estágios da cadeia de produção e distribuição. O estágio de produção até o estágio de varejo. Então, ela acaba com a cobrança de cascata. Agora eu vou falar sobre a complicação ou simplificação. Eu fiquei em dúvida de se era para escrever, se era a complicação ou simplificação, daí eu trouxe os dois temas e aí escrevi no final qual que era o que a gente achava. Complicação. Seria uma complicação, pois causaria uma possível diminuição na arrecadação dos estados e municípios, já que o IVA seria pago à União e depois repassado para as outras entidades. A autonomia estatal e municipal comprometida. E seria uma simplificação, pois se tornaria uma forma de unificação de tributos e simplificação de cobrança. Entre os dois, acreditamos que seria uma simplificação, pois não beneficiaria somente o Estado, mas sim inúmeras empresas que pagam esses impostos regularmente, não havendo erro na hora dos pagamentos, nem valores absurdos por falta de pagamentos ou atrasos. Pode passar. Vou falar também algumas das vantagens. A primeira é facilitar e simplificar. Deixa eu só dar uns... Facilitar e simplificar o processo de cobrança dos tributos, deixando tudo mais claro para os consumidores, até porque são inúmeros impostos, sendo do Estado, do município, do governo. Então, para quem é leigo nesse assunto, essa junção de todos num único imposto facilitaria. Poupar tempo e dinheiro das empresas. Os gastos com a contratação de profissionais nessa área e na área de contabilidade seriam reduzidos, e o tempo que levariam para fazer a organização e distribuição
dos pagamentos seria reduzido também. Acabar com a guerra fiscal entre estados e municípios. Pois Peraí, dessa só um forma, minutinho. Regina, por gentileza, fecha o microfone que está dando eco. enfim, acabar com a guerra fiscal entre estados e municípios, pois dessa forma eles parariam de ficar abaixando o valor da alíquota para atrair investimentos. E acabaria com o efeito cascata, deixando os produtos mais baratos, já que não haveria mais impostos cobrados nas etapas de produção. Boa noite, professor. Bom, as propostas do sistema, as mudanças, né, no sistema tributário para a implementação do IVA, elas estão gerando grande discussão, né? E até agora acabou que nenhuma vingou. A gente tem uma grande resistência do Estado, né, e dos municípios, que com esse atual sistema tributário, eles têm muita autonomia para eles acabarem mudando, né, alguns impostos, como por exemplo, eles abaixam muito as alíquotas. E isso acaba gerando uma guerra fiscal, porque o que acontece? Os estados, eles têm essa guerra, que eles abaixam essas alíquotas para atrair grandes investidores. Tipo, por exemplo, eu quero que uma empresa se instale aqui na minha cidade e com isso eu vou baixar aqui meus impostos para ser atrativo para essa empresa. Porque o que acontece? Essa empresa ela vai gerar renda, ela vai gerar grandes empregos, né? E acaba que vira uma guerra fiscal sobre isso. Desculpa, pode passar. Não, desculpa eu. Bom, e com isso ele acaba prejudicando, né, as arrecadações do país, e com essa implementação, os estados iriam perder a autonomia. Então, isso seria um grande problema. Por que isso não está indo para frente, sabe? Os estados eles estão sendo bem resistentes. Então, isso foi um problema bem legal que eu achei, porque é o sonho de todo brasileiro, né, que a gente tenha um imposto único. Então, isso é um problema, né, por que não está indo tanto para frente, que eu achei legal comentar aqui com vocês. Pode passar para o próximo slide. Então, eu fiquei com a posição pessoal e eu acho que no Brasil daria super certo, até porque esse imposto sobre o valor agregado, ele começou em 1930, ele foi criado na França e ele se espalhou rapidamente, assim, foi bem rápido pela Europa, pela América. Então, por ele ter se espalhado rápido, eu acho que daria super certo no Brasil, até porque facilitaria muito hoje as vidas das empresas, igual as colegas colocou, que hoje às vezes precisa de mais do que 1 ou 2 funcionários para estar fazendo. Esse imposto geraria uma única guia para pagamento, então ficaria bem mais fácil assim para estar fazendo esse recolhimento. Então, é isso. Sim, como a gente viu que realmente o IVA é algo mais prático e que vai facilitar, a gente também estava pesquisando, né, analisando essa questão de quem está muito mais tempo aí no mercado, como essas empresas, porque acontece, né, essas pessoas que têm essa mente fechada e que não querem mudança, não vão se adaptar, não vão querer utilizar, então como isso também é um ponto que a gente viu ali que realmente acaba acontecendo. Então, todas as meninas aqui, nós somos a favor do IVA, porque é algo que realmente vai beneficiar todas as empresas e vai ser muito mais vantajoso para elas. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Não, professor. Eu vou fazer alguns comentários, como eu fiz na primeira apresentação, né? O IVA, ele vem para unificar os tributos federais, né? Alguns dos tributos federais, que são incidentes sobre a circulação de mercadorias, e tributos estaduais e municipais, e aí entraria o ISS e entraria principalmente o ICMS.
Assim, o IVA, o pessoal fala muito em redução de carga tributária. Ele, mais do que uma redução de carga tributária, na qual, sinceramente, não acredito, porque a gente não tem margem no país hoje para arrecadar menos, o IVA, ele traria uma simplificação do sistema. Porque, assim, a gente, quando estudou o Simples na aula passada, vocês se lembram que ele substitui 8 tributos federais. O IVA, ele ia substituir depende da proposta, entre 10 e 14 tributos. Cada um desses tributos tem um fato gerador diferente, tem uma regra de lançamento diferente, é pago para a União, para o Estado ou para o município, num período diferente. Alguns são de declaração com pagamento anual, alguns são mensais, alguns são mediante retenção, alguns são mediante recolhimento. O resultado disso, eu vou mostrar aqui para vocês uma matéria do Correio Brasiliense, jornal principal lá de Brasília, notícia do ano de 2019, peraí. Vocês estão vendo? O Brasil é o país que mais exige tempo para o pagamento de impostos. No Brasil, as empresas gastam 62 dias e meio ou 1.501 horas por ano para o pagamento de impostos. Não apareceu aqui a tela, né? Peraí. Não está compartilhando, professor. Não, professor, eu não cliquei em tela inteira, desculpa. Vou mostrar. Eu falei, mas deixa aqui. Agora vai. Agora vocês estão vendo, né? Sim. Sim. Então, isso chegou no Brasil a ser 2.600 horas, hoje está em 1.600. O Brasil é o país do mundo, e olha que o mundo é grande, pelo menos dos países de economia de mercado, né, que são aqueles acompanhados pelo CDE, onde mais tempo se exige dos empresários para o pagamento de impostos. E quando eu estou falando em mais tempo, vocês já estão aí com uma certa estrada no curso de administração, eu não estou falando que eles demoram para declarar imposto. Eu estou falando no gasto anual de... Cadê o valor aqui? 1.501 horas homem. Horas de trabalho de empregados, de colaboradores, de contadores contratados externamente, de advogados. Então, uma empresa no Brasil gasta 1.500, isso é média, tem empresas que gastam mais, tem empresas que gastam menos, mas você precisa, para simplesmente calcular e pagar imposto no Brasil, além do que você gasta de imposto, gastar 1.501 horas de trabalho ano. Bota aí que um trabalhador de contabilidade de nível médio tire seus R$4.000 por mês. Quanto que está essa hora de trabalho? Vocês têm alguma ideia? Você vai pegar o salário e vai dividir por 220. Então, um empregado dentro de contabilidade, que tira 4 conto. R$4.000 dividido por 220 horas. R$18,18 é a hora de trabalho dele. Isso multiplicado por 1.501 de salário, as empresas vão dar cada uma, só de custo com contabilidade, isso na média, as grandes empresas gastam muito mais, as menores muito menos, mas um gasto médio de R$27.000 por ano, só para pagar, só para calcular o imposto. Então, uma simplificação do sistema, mesmo que não gere queda não gere queda na
carga tributária, ela geraria uma economia para o cofre das empresas, ela geraria uma queda de preços, ela geraria um aumento de lucratividade, ela geraria emprego. Porque esse gasto médio de 1.500 horas significa 1.500 horas trabalhadas por empregado. É muito dinheiro que se gasta para saber o que pagar, porque é imposto pra caralho, que vem de tudo quanto é lado, em prazos diferentes, formas diferentes. O IVA, ele é parecido com o ICMS, mas ele é muito mais simples de calcular do que o ICMS. Porque assim, como é que funciona o ICMS? Eu tenho uma alíquota sobre o produto. Eu vou recolher o total daquela alíquota, mas eu vou me creditar com o que as pessoas antes da cadeia produtiva, antes de mim, já pagaram. Então, se eu comprei milho e fiz pipoca, para vender pipoca, o plantador de milho pagou 7% sobre o milho in natura, me vendeu. Eu comprei, a alíquota da pipoca é 14%. Então, eu vou vender o meu produto a 14%, mas eu vou me creditar de 7% que a cadeia anterior pagou antes de mim, e eu vou abater disso do que eu devo. O IVA não. O IVA, ele mantém o valor agregado. O que é valor agregado? Cada etapa da cadeia produtiva em que eu coloco algo no produto ou no serviço que faça com que ele tenha mais valor, eu tenho uma tributação sobre esse acréscimo. Então, eu vou voltar no exemplo do milho. Produzi milho, tributo 7%. Ok, vendi o milho, 7%. Fiz a pipoca, tributo 10%. Agreguei, sei lá, o valor do quilo do milho, não tenho a menor ideia de quanto está o valor do quilo do milho, mas vamos supor que bota aí, R$5. R$5, a 7%. Quando eu transformo o milho em pipoca, o valor do quilo da pipoca vai para 50. Então, eu agreguei naquele quilo de milho R$45. Eu vou tributar em cima dessa diferença de R$45. Se eu comprar a pipoca pronta, caramelizar e revender, e o preço do quilo dela for de 50 para 75, eu vou tributar em cima dos 25 que eu agreguei. Por quê? Porque as cadeias anteriores já pagaram. Então, eu não tenho que recolher de tudo para acreditar. Ele é mais simples. Eu sei o quanto eu tenho que pagar, e eu sabendo quanto eu tenho que pagar, eu gasto menos com contador, com financeiro, com advogado tributarista, com custas processuais, com multas junto à Receita Federal, estadual, municipal. Então, o princípio do IVA é esse, é racionalizar o sistema. O problema do IVA, como vocês bem colocaram, é que por ser um tributo só, ele vai ter que ser gerido pela União. E os estados e os municípios não querem ficar de prato na mão pedindo dinheiro para a União, eles querem ter o dinheiro próprio deles. Eles acreditam que, se o dinheiro ficar todo concentrado em Brasília, os estados e os municípios, eles acreditam que eles vão ficar desamparados financeiramente, e aí no caso de estar instalado um governo que é do partido diferente, ou que tem uma visão política diferente, alguma questão pessoal, pode haver uma perseguição àqueles estados, àqueles municípios, e os governadores e os prefeitos querem liberdade para gerir os seus orçamentos, lembrando que o Brasil é uma federação e estados e municípios têm autonomia, e autonomia é autonomia financeira. Você não precisa ficar pedindo bênção para Brasília toda hora, você tem seu próprio orçamento. E o IVA, ele meio que quebra esse princípio da autonomia. Então, o problema da implementação do IVA está aí. Tem um lobby grande de advogados e contadores também. Porque se tem alguém que ganha dinheiro com o sistema tributário brasileiro, é advogado e contador. Então, basicamente, é essa a discussão. Espero que esse imposto saia, ele seria muito bom para o país, mas a gente depende da configuração de forças aí do Congresso Nacional. Se fosse há 2 anos atrás,
antes da pandemia, você estava começando a ter algum retorno das políticas lá do Paulo Guedes, alguma coisa que estava acontecendo, poderia ser. Hoje eu acho muito complicado que isso aconteça. Pelo menos não no curto prazo. Tá certo? Deixa eu parar minha apresentação de tela, que aliás nem sei porque que eu estou apresentando essa tela ainda. Por último, na nossa apresentação de hoje, então, eu quero ouvir aí de vocês a respeito do imposto sobre grandes fortunas. Quem é o grupo? Vocês têm tela, tem PowerPoint? Tem sim, professor. Então, por gentileza, se apresentem e apresentem o PowerPoint. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica e vou começar a nossa apresentação de hoje referente aos impostos sobre grandes fortunas. O grupo é composto pela Gabriela, por mim, a Luana, a Maria Eduarda, o Renan e o Rodrigo. Pode passar. Então, eu vou abordar um pouco referente ao conceito. No Brasil, muito se discute referente à regulamentação do inciso 7 do artigo 153 da Constituição de 1988. Isso também teve um reforço agora na pandemia, sobre a regulamentação através da Lei Complementar do Imposto sobre Grandes Fortunas. O projeto de Lei Complementar 215/20, que é de autoria do Paulo Guedes, institui imposto sobre grandes fortunas com alíquota de 2,5% sobre o valor dos bens de pessoas físicas ou jurídicas que tenham um patrimônio líquido superior a 50 milhões. O texto, no caso hoje, está em análise da Câmara dos Deputados. O quadro de desigualdade social brasileiro revela que o país ainda tem um longo caminho a percorrer para que seja possível rever esse cenário. De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2019, o Brasil ocupa o 7º lugar em um ranking que classifica as nações mais desiguais, ficando apenas atrás de alguns países da África. O enquadramento do IGF terá como base os valores dos bens declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, e a arrecadação com tributo será destinada exclusivamente à construção de unidades de ensino ou de saúde credenciadas pelos governos federal, municipal e estadual. Pode ir, Gabriela. Tem alguém falando? Tá mudo? Desculpa, esqueci de desmutar. Então, o imposto sobre grandes fortunas é um imposto que nunca foi regulamentado no Brasil, mesmo que seja uma medida constitucional. E esse é o tipo de imposto que somente uma porcentagem da população com uma renda muito alta pagaria. Desse jeito, não teria segmentos sobre a maioria da população brasileira. O imposto sobre grandes fortunas, né, ele deve começar no topo da pirâmide, identificando aquele 0,01% da população que tem a maior renda no país, tributando seus ativos. Alguns argumentos em defesa a esse imposto. A aplicação desse imposto ela teria como finalidade a justiça social. Então, os contribuintes com riqueza elevada, eles seriam tributados e o valor arrecadado seria transferido para a população de baixa renda. Então, por esse motivo, ele é conhecido como o imposto Robin Hood. Além de possibilitar a justa distribuição da carga tributária entre os contribuintes, ele permitiria a maior distribuição de rendas e riquezas do país e a redução das desigualdades nacionais. A redistribuição de rendas poderia servir como um instrumento para o controle da administração tributária, por meio do cruzamento dos dados com base nas declarações
de rendas obtidas. Com a implementação dele, teria a possibilidade de retomar o processo de estabilização econômica, no qual o governo utilizaria o imposto juntamente com a diminuição da carga tributária, dando assim a possibilidade para redução das desigualdades sociais. E, além de buscar a justiça social, ele busca cumprir também com o princípio da capacidade contributiva, que diz que contribui mais quem tiver maior capacidade para isso. Boa noite. Então, professor, eu fiz uma tabela explicando como funciona essa taxação nos países já praticantes, tá? Então, a gente tem ali uma sequência, cada um é de uma forma, a alíquota de cada país e a isenção, a faixa de isenção, né? E na última coluna, eu coloquei a representação dessa alíquota dentro do PIB de cada país. Por exemplo, dentro da Suíça, que é, né, um dos que mais arrecadam, a representação é de 1,2% do PIB, então isso é muita coisa. Luxemburgo também é quase 2% do PIB vindo desse imposto. Só que assim, cada um faz de uma forma. Tem a forma centralizada e descentralizada. A descentralizada, ela é feita de forma regional. Então, cada localização tem uma norma, né, cada estado, cada cidade, e o indivíduo faz o recolhimento através das normas do local em que ele se encontra. Analisando, assim, a tabela, a gente vê que o país mais inteligente é a Itália, né? Que a Itália faz essa taxação sobre riquezas no exterior. Então, assim, a pessoa pode ter uma fortuna dentro do país. A partir do momento que ele aplica o dinheiro fora, é taxado sobre a fortuna dele fora do país. É bem interessante. Esses valores eu já converti em reais, tá? Para não confundir, que às vezes a gente está falando ali em peso, em euro, em libra. Então, como é muita moeda, todos esses valores já estão convertidos em reais. E a gente percebe que na maioria dos países, né, a tabela é tão defasada que já não se trata de grandes fortunas, porque você vê ali isenção 1 milhão, 150 mil na Argentina, tá certo que a Argentina, né, a moeda deles é bem inferior ao real, mas assim, dá para ver que 150 mil na Argentina, quem tem um carro já está tributado. Exatamente. Então, assim, você vê que a tabela esses países já praticam há anos, né? Até a França teve uma época que ela extinguiu esse imposto, depois retornou, mas mesmo assim, se você for ver o plano que, na PL que está no Congresso hoje no Brasil, 50 milhões, pô, legal, 50 milhões, né? Daqui uma década, 2 décadas, muitas pessoas terão 50 milhões, então a gente vai passar a esse estágio aí, ó, de 3 milhões, 207 mil, então é bem complicado, tá? A França e a Espanha em si, que é uma exceção, elas têm um teto máximo de 60% a 75% sobre a renda declarada. E isso aqui no Brasil, com certeza, vai aumentar a sonegação de impostos, né? Em Luxemburgo, além da taxa, que já é altíssima, ainda existe uma sobretaxa para as pessoas que têm um patrimônio maior de 3,2 bilhões de reais. E com certeza deve ser altíssima também a taxa. Eu só não encontrei o valor em específico, né? Que eles trabalham com alíquota progressiva. Daí, pode passar o próximo slide, Rodrigo, por favor. As vantagens, assim, as alíquotas em si são baixas, né? O Brasil, nessa PL que a gente apresentou ali no começo, eu achei um pouco alta, 2,5, né? É uma taxa um pouco alta, devido ao valor. Se você for calcular 2,5 em cima de 50 milhões, é muito dinheiro. É até um pouco injusto, né? Que as empresas já pagam tantos impostos, a pessoa que já tem dinheiro e declara certinho, faz tudo certo, sabe? É um acúmulo de impostos que chega até a ser injusto. Como o pessoal diz, ou a gente trabalha da maneira certa e não obtém lucro, ou a gente, né, tem que dar aquele jeitinho brasileiro para poder sobreviver.
Então, infelizmente, a carga tributária do Brasil dificulta, né, a nossa vida. A outra vantagem é direcionada a uma pequena parcela da população, né? Tem grande representatividade no PIB, porque se você for ver ali na tabela, realmente 1%, 2% do PIB é muita coisa. Pode ser investidos em serviços públicos, melhorando a qualidade de vida e diminuindo a desigualdade, isso na teoria, né? Por exemplo, na Dinamarca, a carga tributária é altíssima, mas todo esse tributo é revertido. Então, assim, é uma população que não acha ruim de pagar uma carga tributária alta. E não é o nosso caso, entendeu? O caso do brasileiro é o oposto. A gente paga uma taxa tributária tão alta quanto, porém, a gente não tem um retorno. Né, certo? O próximo slide, por favor, Rodrigo. Daí as desvantagens. Desatualização da tabela e do teto máximo em países com a inflação alta e recorrente, que eu já comentei. Hoje, 50 milhões é muito, daqui uma década, 2, já não é mais. Então, uma grande parcela da população vai estar pagando esse imposto. Mal investido em países sem controle transparente do direcionamento dos impostos, dos tributos. Por exemplo, por que eu falo que é um mau investimento? Quando é um país que nem o exemplo da Dinamarca, que direciona isso, reverte esses serviços, é uma coisa. No Brasil, a gente não tem o controle para onde vão, o controle exato. Não, esse, sabe? Não temos essa transparência, a gente já sabe que existe, não vamos entrar nesse mérito, a gente sabe que existe muito desvio, muita corrupção, muitos maus investimentos em obras que não se acabam, em obras que não há necessidade, enfim, esse é o ponto, a desvantagem, vai ser um dinheiro mal investido. Aumento da sonegação de impostos, inclusive na época do IR, né, porque o cara, para escapar disso, ele vai fazer de tudo, vai colocar alguns imóveis no nome da família, vai colocar muitos dependentes, vai fazer aquela gambiarra de sempre, né. Isso vai virar um laranjal, né? Exatamente. E a perda de investidores, é lógico, o cara que é correto, ele não vai querer abrir mão dessa fortuna, desse valor, se ele pode recorrer para outro país, a não ser que, se a fortuna dele decorrer de herança, daí ele vai ficar aqui, porque o imposto sobre herança nos outros países é uma coisa absurda, tipo, tem alguns países chega a 55% a alíquota, então, se for decorrente de herança, é vantagem, senão não, o cara vai embora rapidinho. Daí pode passar. O próximo, eu não sei quem é. Então, professor, existe uma tributação desproporcional entre os ricos e os pobres. O atual modelo tributário, ele penaliza principalmente a classe média e baixa, e favorece os ricos, mediante aumentos desordenados da carga tributária. Ou seja, os cidadãos com renda média, principalmente, pagam diversos tributos, cuja receita é gasta em benefício das pessoas físicas e jurídicas mais ricas, que recebem diversos incentivos e benefícios fiscais. Por exemplo, diversas empresas criam institutos a elas vinculadas para se beneficiarem. Ou seja, ela aplica o imposto de renda devido pela pessoa jurídica exclusivamente aos programas culturais do próprio instituto. Ou seja, o imposto que a empresa deveria pagar para custear serviços à população, ele é revertido para a entidade ligada à própria empresa incentivadora. Assim, o sistema tributário ele contribui diretamente com os elevados índices de desigualdade social e de concentração de renda. Por exemplo, a cada 5 bilionários brasileiros concentram um patrimônio equivalente à metade mais pobre da população do Brasil. Pode passar ali, Rodrigo, por favor. E na parte da complicação que a gente acabou vendo, por ter que ser regulamentada a lei do imposto sobre grandes fortunas, tem que ser por lei complementar. E isso acaba fazendo com que até hoje não teve nenhum consenso entre vários tópicos, como, por exemplo, alíquota. Cada PL que apareceu até agora não teve um valor fixo. Se será tributado o imposto em cima de pessoas físicas, jurídicas, as duas. Se será o tempo que será, se será uma vez só, se será anualmente. Principalmente a parte do valor.
sobre grandes fortunas. Quem decide quanto que é uma grande fortuna? Já teve PL antigamente que falava que era apenas 2 bilhões. Já surgiu PLs falando em 10 bilhões. A atual, que até foi comentado aqui nos nossos slides, está em 5. Então, até hoje está muito incerto, cada senador, cada governador coloca uma de acordo com o que ele acha que vai ser melhor. Isso acaba fazendo com que nenhuma entre, com que fique confuso, mais do que provavelmente já é todos os impostos que tem, e fazendo assim ele fica lá parado até hoje sem nenhuma decisão certa. Na parte da opinião, nosso grupo acabou sendo contra, por esse motivo. Ele é um tributo que, como até hoje não saiu nada concreto dele, ele pode ser muito bem, facilmente utilizado de maneira errada. Por exemplo, igual foi falado nas desvantagens. Quem garante que esse dinheiro vai ser revertido para a nossa saúde, para educação, segurança, enfim? Se não vai acabar mais um tributo, mais dinheiro do povo, que vai acabar em bolso de outros. No caso, algo que foi até comentado com o professor em aula, quem garante que caso a pessoa jurídica tenha que pagar esse imposto, se ele não vai reverter isso dentro da empresa, aumentando o produto, serviço, o que for, para poder pagar esse imposto. Ele tem que pagar mais 10 milhões, ele aumenta os valores do Você produto. pode ter certeza, tributo para a empresa é custo. Sim, vai acabar tudo, na verdade vai acabar sofrendo os pobres, né? Pobre, média. Ou até igual também que o professor comentou em aula, quem tenha as grandes fortunas, que será decidido, pega esse dinheiro e começa a investir fora. Onde tem muitos países muito melhores nessas partes que o nosso, e também acaba não tendo investimento aqui, que como é que uma empresa vai investir aqui, sendo-se vários impostos, que já deve ser um tormento na cabeça, e mais agora um ali sobre em cima de ganhos da pessoa. Não somente visando só ganhos, mas também tem uma extrema desigualdade na distribuição da renda, que gera riqueza patrimonial. Por isso, a renda acaba se concentrando em um extrato que representa apenas 0,1% da população do país. Então, tributar esses super ricos em 0,5%, por exemplo, não faria com que eles deixassem de ser super ricos e também poderia significar um ganho importante em políticas públicas para os mais pobres. Entretanto, uma pequena parcela da população brasileira, justamente a mais rica, vem pagando proporcionalmente menos impostos do que a imensa maioria. Então, para reequilibrar a forma como é feita a cobrança de impostos, é extremamente fundamental que o sistema tributário seja reformado, reduzindo assim as desigualdades, conforme prevê a Constituição. A Jéssica é do grupo? A Jéssica e o Rodrigo, vocês dois estavam no grupo, né? Sim, sim. Mas você é a favor do tributo, então? Teve uma divergência? Eu sou contra. Eu sou totalmente contra, mas eu assim... Tem que reformar para você ter uma outra forma de ter um tributo mais proporcional a... Se for aplicado esse tributo, eles têm que ter uma reformulação na questão da cobrança da tributação. Eu sou totalmente contra esse imposto, eu não vejo vantagem nenhuma sobre ele. Perguntas, pessoal? Teve gente que levantou a mão, se eu não me engano, mas levantou e apagou, não sei se foi sem querer. Professor, assim, antes das perguntas, só para concluir, como a maioria dos tributos, né, praticados no Brasil, é sempre a mesma situação, é uma pequena parte da população pagando e carregando nas costas o resto que não paga, entendeu? Então, não existe, acho que, um tributo, digamos assim, justo nesse país. Você vê até a população mais baixa, às vezes a pessoa até tem um salário razoável, tem um comérciozinho, uma vendinha, poderia muito bem fazer um MEI, contribuir com o INSS, e as pessoas optam por não fazer isso, entendeu? Então, assim, por uma questão de educação, uma questão cultural, é sempre aquilo, é o trabalhador e o empresário sempre pagando a carga tributária maior e carregando nas costas aqueles que sonegam, que não pagam, que não se informam, não vão atrás de fazer o que é correto. Bem.
Vocês têm mais algum comentário? Eu vou comentar também, aí a gente já encerra o seminário de hoje. Se alguém quiser falar, pode me interromper, levanta a mão aí, fiquem à vontade. Tem mensagem no chat aqui, cadê? Só a galera falando que estava no computador, que não tem câmera. Ah, beleza. O imposto... Podem encerrar aqui a apresentação? Isso, né? O imposto sobre grandes fortunas, eu já comentei em sala, né? Ele, na minha visão, e vocês devem ter lido bastante coisa a favor e contra esse imposto, ele parte de uma concepção errada do que é o capital e do que é uma fortuna. Porque, o sujeito tem bilhões e esses bilhões estão parados no banco. O sujeito tem centenas de casas. De achar que a fortuna, que o capital no sistema capitalista, ele é estático. Uma grande fortuna, ela vai estar aplicada onde? Ou em dinheiro, que está no banco, ou ele vai estar na economia produtiva na forma de capital e na forma de maquinário e imóveis, gerando riqueza para o seu dono. Né? Então, essa fortuna, ela vai estar, de alguma forma, transformada em bens, ou bens de capital ou bens de produção, ou terras, né, para agricultura. E essas terras, esse bem, esses imóveis, esse dinheiro no banco, ele, para gerar renda, ele precisa ser colocado à disposição dos outros. Então, por exemplo, ao tributar a grande fortuna, eu vou fazer o quê? Por exemplo, eu vou diminuir a quantidade de dinheiro que está disponível no sistema bancário. Se eu fizer isso, eu necessariamente causo juros. Então, eu vou tributar os imóveis, a posse dos imóveis. Se esses imóveis, além do imóvel que o bilionário mora, eles estão destinados à geração de renda, isso quer dizer que eles são alugados. Então, necessariamente com isso, eu vou gerar o quê? Aumento nos aluguéis. Então, as terras, os grandes fazendeiros, que são donos de grandes porções de terra, ou eles produzem e geram riqueza, não preciso falar da importância do agronegócio no Brasil, ou eles arrendam essas terras. Ao tributar a posse da terra, além do produto da produção, eu vou estar ou encarecendo os produtos do campo, a carne, o arroz, o leite, o trigo, a farinha, ou eu vou estar diminuindo as terras a serem arrendadas por agricultores de baixa e de média renda. A grande fortuna que está no banco, ela está no banco para ser emprestada. Quem que toma dinheiro a crédito? Todos nós. Seja para empreender, seja para os nossos gastos pessoais. O grande dono de imóveis, ele pega os imóveis dele e faz o quê? Nossa, é o banco imobiliário, ele vai empilhar aqueles imóveis. Não, aqueles imóveis, eles estão a serviço das pessoas mediante pagamento de um aluguel. Então, o problema de você tributar a grande fortuna, primeiro problema de tributar a grande fortuna, é que você vai, na prática, reduzir ou transferir uma parte do estoque de capital do país para o Estado. Só que quem gera as grandes fortunas são os grandes milionários, não é o Estado. Então você vai tirar o dinheiro das pessoas que sabem gerar riqueza e passar para a mão dos burocratas. Eu não sei se eles são mais eficientes na alocação desses recursos. E o segundo, aquilo que eu já comentei com vocês, que essas grandes fortunas, pelo menos boa parte delas é volátil. Então a chance da gente, pelo menos quem está no mercado financeiro, que tem grandes fortunas na forma de ativos financeiros, títulos, ações, desse dinheiro ir embora, essa chance é muito grande. Porque o que segura essas pessoas aqui? Os donos de imóveis, os donos de terra, não tem muito para onde correr. Não dá para você levar a tua terra, não dá para levar a fazenda nas costas, o apartamento, os imóveis nas costas. Quem tem empresa, não tem para onde correr também.
E olha a merda com isso. Você vai estar punindo a economia produtiva, porque você vai pegar os construtores, você vai pegar os empresários, você vai pegar os agricultores, eles eu pego. E a galera da especulação financeira, ó, o cara que gera riqueza no país, que gera emprego, que gera arrecadação, vai se fuder com esse imposto. O rentista vai pegar o dinheiro dele e vai especular em outro lugar. Enfim, eu não consigo ver vantagens nesse imposto, porque, no fim das contas, você vai descapitalizar o país e você vai punir o mais pobre, que é quem toma dinheiro no banco, que é quem aluga casa, que é quem arrenda a terra. Eu não consigo ver onde isso melhora a distribuição de renda, pelo contrário, sabe? É só um comentário que vocês falaram na questão do imposto sobre herança, né? Que em vários países do mundo ele é muito maior do que no Brasil. E vocês já devem ter ouvido falar, o Bill Gates ele abriu mão de 95% da fortuna dele. Já ouviram essa conversa? Porque o Zuckerberg vai deixar toda a fortuna dele. E aí eles ainda cagam regra, porque a gente não precisa de dinheiro, porque a gente está pensando no mundo melhor, a gente está pensando no futuro. A questão é, essas grandes fortunas, realmente grandes fortunas lá fora do Brasil, isso no Brasil está começando a acontecer também, aliás, já acontece há muitos anos, mas está ganhando tamanho. Para você não ter a dissipação, a dispersão desse capital, porque uma pessoa faz uma grande fortuna e normalmente os filhos administram e os netos queimam. E dificilmente uma empresa, especialmente quando ela tem uma característica familiar, ela não se dispersa e não se acaba. Então, para você manter a coesão do grupo familiar e para você evitar o pagamento desses grandes impostos de herança, o que você faz? Você transfere ações e você transfere a fortuna para uma fundação. Então, Fundação Rockefeller, Fundação Hilton, conhecem a Paris Hilton? Herdeira dos hotéis Hilton. Por isso que ela é rica, ela não faz nada, ela é herdeira. Por que o... Oi? A Paris Hilton é a fiasquenta, que vive sendo presa. Ela é herdeira dos hotéis Hilton, no mundo inteiro. O Bill Gates, a Fundação Bill e Melinda Gates, eles estão abrindo mão de tudo, porque eles não vão deixar herança para os filhos, não, eles não vão deixar nenhum real para os filhos. Eles vão botar tudo na fundação e vão deixar no estatuto da fundação que os gestores da fundação no futuro serão os filhos. E os filhos, desde que se mantenham ativos no trabalho, no legado da empresa da família, vão gozar dos bens que são da família, que estarão na propriedade da fundação. E aí, como a fundação é pessoa jurídica, qual que é o imposto de herança? 0. Por que o Michael Jackson tinha fundação? Por que o Neymar abriu fundação? Fundação Roberto Marinho, Fundação Itaú Cultural, Fundação Natura, Fundação Bradesco. O nome disso é burla do imposto sobre herança, e o nome disso é o poder dos fundadores sobre as gerações futuras daquelas famílias que controlam as empresas. Então, esse também é um imposto que o grande capital salta. Então, as grandes fortunas de verdade não pagam imposto sobre herança, porque elas não estão mais na posse de pessoas jurídicas, de pessoas físicas. Elas estão na posse de pessoas jurídicas, sem fins lucrativos. Uma boa parte se perde, né? Porque a pessoa é obrigada a fazer algum serviço social para poder compensar, né? Sim, um serviço social que serve de divulgação e de marketing para a empresa. Isso não é perdido, isso é verba de publicidade. Igual o Instituto Neymar, por exemplo, leiloa um boné do Neymar, R$50 mil. Chuteira, R$150 mil. Uhum. E eu não sei, mas eu não creio que esse dinheiro todo seja revertido em benefício social, né? Não, eu até creio, porque assim, a fundação,
Eu acho que vocês não foram meus alunos de legislação empresarial, não sei se foram, ou se todos foram. A fundação, ela, para ser aberta, pelo menos pela lei brasileira, ela precisa ter finalidade ou cívica, ou educacional, ou de serviço de saúde. Enfim, a fundação, ela precisa ter uma finalidade social. Todas as fundações têm uma finalidade social. Certo? Senão, você não consegue instalar a fundação e você não consegue autorização no Ministério Público para que ela funcione. Então, vamos supor que eu tenha lá o Instituto Neymar, que vai ficar da posse de todos ou da maior parte dos bens do Neymar, e, gerindo esses bens, vai prestar serviços públicos, vai prestar serviços de assistência social para as pessoas. E aí os filhos do Neymar vão ter aquela fortuna toda, gerando lucros, a marca do pai licenciada, o patrimônio do pai licenciado, e uma parte dos lucros disso fica para a prestação de serviço social. O resto, o lucro disso, não vai para o bolso do herdeiro. O lucro disso volta para a fundação reinvestido, como em toda empresa que reinveste o lucro. E o dinheiro dos herdeiros vem da onde? Eles vão receber salários altíssimos para fazerem parte do conselho dessas fundações. Então, um assento no conselho de uma fundação de uma grande fortuna vai pagar 300, 500 mil reais ano, mas é renda que não gera patrimônio. A operação comercial continua normal. E a propriedade da operação comercial, ou seja, os lucros, são da associação. A associação vai investir uma parte daquilo em atividade social, o resto ela vai reinvestir nas empresas. E ela vai pagar os herdeiros pela participação no conselho. Pegaram a jogada? Sabe quantos bilionários abriram a mão da fortuna para fazer o bem na história da humanidade? Nenhum. A Fundação Ayrton Senna, a Fundação Bill Gates, a Fundação Roberto Marinho, nenhum deles abriu mão de fortuna nenhuma. Você presta um serviço social que tem imunidade tributária e, em troca disso, você blinda a tua família contra a dissipação do patrimônio e evita o pagamento de imposto de herança. Você evita que os teus 3 herdeiros passem por 3 divórcios, e aí aquele patrimônio que seria partido em 3 seja partido em 9. E aí de cada um desses 3 divórcios de 3 filhos, 9 casamentos, você tem aí 27 crianças de pais e mães diferentes que vão dividir aquele capital em 27 partes, porque aí 27 partes não é mais uma grande fortuna. Você mantém o grupo familiar unido. Vai atuar quem tiver assento na fundação. Enfim, o grande capital, a grande fortuna, é a única que de fato consegue fugir do imposto de grande fortuna. E aí estão falando aí, né? Tem projeto de 50 milhões, tem projeto de 5 milhões. Nós já estamos hoje falando em apartamentos de classe média alta, que, aliás, a maior parte dos apartamentos de classe média alta, eles estão na casa de R$1 milhão. Há 10 anos atrás, eles estavam na casa de 200 mil. Então, o valor deles se multiplicou por 5 em 10 anos. O que impede de, em 10 anos, a gente ter outra dessa multiplicação do valor por 5 e, em 10 anos, toda a classe média vai estar presa no imposto sobre grandes fortunas, aí o governo não vai poder abrir mão do dinheiro, porque o dinheiro vai estar comprometido, e aí, ó, fuck you. Que nem acontece com o imposto de renda no que diz respeito à não correção das faixas de alíquota. Ah, a gente sabe que está defasado, mas a gente não tem condição de atualizar porque a gente precisa do dinheiro. E aí? É que nem a Argentina, 150 mil pesos é grande fortuna. 150 mil pesos você não compra um carro. Velho.
Na verdade, professor, aquele valor já está convertido em real, são 152 mil reais. Ah, da Argentina, 152 mil reais. Isso, mas que nem eu falei, para quem mora na Argentina, 152 mil reais é muito dinheiro, mas não chega a ser uma grande fortuna também, lógico. Mas não é o valor de um imóvel, praticamente todos os apartamentos de Buenos Aires devem valer mais que isso. Com certeza. Então, enfim, eu acho que é uma má ideia, que é uma má política e que é uma coisa que eu espero que não seja regulamentada, porque eu não vejo nenhum benefício nesse imposto. Eu acho que a gente tem caminhos bem mais normais e bem mais lógicos de fazer a justiça tributária do que a tributar justamente o capital acumulado produtivo que está gerando emprego e tributo no país, sabe? É uma estupidez fazer isso. Então, a França abriu mão desse imposto por alguns anos, porque não estava dando certo, e retornou. Assim que eles retornaram, eles mudaram totalmente, e hoje esses impostos são somente sobre imóveis. Imóveis que têm um valor alto. Então, eles estão tentando... Porque sobre capital produtivo e sobre capital não imobilizado e capital financeiro, esse dinheiro foge, cara. O que mais teve quando entrou em vigor isso na França foi bilionário saindo fora de lá. Foi uma debandada de gente. A Inglaterra e a Espanha nunca foram tão felizes quando no período que a França teve esse imposto. Que foi todo mundo embora. Exatamente. Em alguns outros países também, acho que a Bélgica aplica sobre ativos líquidos, daí é só sobre o que sobra, não sobre o bruto. Eu acho que se for para ser, teria que ser sobre imóvel. Mas, porque o ativo líquido corre. Você tira do país antes de virar a data de lançamento do tributo e aí você vai fazer o quê? Sei lá. Eu não sei. E outra coisa, eu não quero espantar ativo líquido do país, eu quero que venha, sabe? Não que vá embora. É aquela coisa, a gente precisa gerar emprego para tentar equilibrar um pouco a balança em relação ao INSS, né, a Previdência. Então, quanto mais gente empregada, por mais tempo a gente vai conseguir segurar a Previdência. Sim, com certeza. É isso aí. Galera, eu acho que as apresentações, no geral, foram muito boas. Vocês fizeram as pesquisas do jeitinho que eu esperava, trouxeram as informações, ficaram por dentro do que está rolando, das discussões aí sobre as reformas tributárias. Estou satisfeito. Então, considerem aí os grupos com a pontuação atribuída ao trabalho no máximo para todos vocês. A apresentação foi bem agradável aí, também com quase 2 horas de aula, mas puta, eu nem senti passar. Foi bem bacana. Então, eu agradeço aí pela participação de todos. Já registrei a nota, né, de todos aí. Semana que vem, vocês já estão em semana de prova, certo? Acho que sim. Acho que tem 2, professor. Acho que é no 5, né? Oi? Fora essa semana, na outra daí. Acho que começa dia 4. Então, começa dia 30 e vai até começa dia 29 e vai até dia 5. Ah, então já. Então é isso mesmo, começa semana que vem, dia 30 vocês estão em prova, dia 7 a gente faz a vista da prova, a gente vai discutir aquilo que eu pedi na prova para vocês. Eu gosto de fazer isso porque já serve de revisão do bimestre. E aí, na sequência, então, a gente segue com a nossa matéria, que aí eu vou falar com vocês dos regimes de lucro real e de lucro presumido, para depois a gente estudar os impostos principais aí. Beleza? Então, galera, eu vou encerrar a gravação. Obrigado a todos aí pela participação e tenham uma boa noite. Estou interrompendo a gravação agora. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite.